Cadê meus alunos que escolheram um tema hoje bem peculiar? Um tema que eu só dei até o presente momento para minha turma de pós-graduação. Cadê o pessoal? Bom, o tema que vocês escolheram, gente, hoje é um tema diferente, que eu nunca dei aqui no Instagram, nunca dei para os meus alunos de credenciamento, só dei para os meus alunos de pós-graduação. E aí, tranquilo? Boa noite, né? Que é sobre a RDC 50. Chamando aqui. Eu vou enviar no grupo do WhatsApp, tá? Do nosso grupo, a RDC 50 aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo enviar agora, se não envio depois. Deixa eu ver se eu consigo aqui mandar para vocês, tá? Eu vou mandar aqui o link. Vou mandar o link aqui pra vocês, tá? Se você não tá no nosso grupo, quando terminar aqui, eu vou postar nos stories o nosso grupo de cursos gratuitos. E vai ter novidade aí para quem participar de todas as lives. Vão ganhar certificado, tá? Então, olha só. A RDC 50 que vocês escolheram, né? O que é a RDC 50? A RDC 50, gente, é um assunto mais avançado que não impacta diretamente no faturamento, mas é interessante, tá? Conhecer essa questão da RDC 50, principalmente para credenciamento, e às vezes algumas possíveis glosas podem sim estar relacionadas com a RDC 50. Mas, de fato, o que é a RDC 50? A RDC 50, gente, foi criada pela Anvisa, tá? No ano de 2002. E ela visa, né, a criar normativas e regras para os estabelecimentos na área da saúde. Então, quando o estabelecimento vai abrir, né? Então, por exemplo, a gente tem uma clínica. Ele vai abrir, ele tem algumas diretrizes a ser seguidas, tá bom? Enquanto o pessoal tá entrando, a Embra tá pedindo aqui para eu dar os recadinhos para vocês. Vamos lá, pessoal entrando, vamos para os recadinhos. Primeiro, sábado agora, a gente tem uma turma presencial em Brasília de faturamento, tá? Então, se você é aqui de Brasília e deseja participar de uma turma presencial neste sábado, estamos com alguns valores promocionais, serão 4 encontros, tá? Segundo recadinho, vamos aos recadinhos. Nosso curso de CBHPM, oficina da CBHPM, gente. Se você ainda não garantiu sua vaga, garanta. Estamos no primeiro lote por apenas R$ 29,90. Você vai aprender de forma definitiva a calcular CBHPM. Quando pode ser taxa ou não, quais são as diretrizes para calcular UCO, o que é banda, deflatores, tá? Isso tudo vocês vão aprender na oficina da CBHPM por apenas R$ 29,90. No formato workshop, né, que são 3 encontros online, tá? E será um curso prático. Terceiro recadinho, estamos com 3 vagas apenas para o nosso curso Mentoria em Credenciamento, aonde você aprende do zero a fazer um credenciamento, tá? Se você é de uma instituição, você vai fazer para a sua instituição. Se você é um profissional da área, tá? Você vai poder ter uma nova profissão, terminar o curso, trabalhar na área, ok? Um momentinho. Tá? Então, é uma oportunidade para você ter uma nova profissão ou para você ter novos credenciamentos em sua instituição, tá? Então, vamos lá, mais algum recadinho? Mais algum recadinho? Acho que são só esses. Ah, gente, quem é do curso de glosa, mas isso eu vou postar lá no grupo. A gente tá com uma plataforma específica, ok? Uma plataforma
para vocês, mas eu vou postar isso. E se você não fez o curso de glosa, você vai poder também entrar nessa plataforma. Então vamos para o conteúdo? Bora? Bora lá? RDC 50. Você que marcou, eu tenho quase certeza que você nem sabe o que você estava marcando quando for escolher o tema da aula de hoje. Então vamos lá. A RDC 50, gente, são as diretrizes, tá? Para os estabelecimentos na área da saúde poder funcionar. Quem fiscaliza diretamente... Oi, Áurea, boa noite. Dani, boa noite. Quem fiscaliza diretamente, tá? É a Anvisa, ok? Como que funciona? Quando você vai no estabelecimento da área da saúde, gente, tudo é calculado ali, tá? E tudo, a parte estrutural é de acordo com essa RDC 50, tá? Então, a RDC 50, ela vai definir tamanho de consultórios, corredores, o que pode, o que não pode, aonde tem que ter pia, aonde não tem que ter, tá? Ventilação. Vou passar algumas coisinhas pra vocês, tá? Depois essa aula vai pro YouTube, então muita gente vai procurar. Então, eu vou deixar alguns tópicozinhos, tá? E depois vou dizer o impacto que pode ter isso no faturamento, tá bom? Por exemplo, consultórios médicos, né? Na RDC 50, diz que os consultórios médicos têm que ter uma metragem mínima de 7,5 metros quadrados, tá? Então, o consultório, né, ele tem que ter essa metragem. Então, ele não pode ter menos que isso, tá? Então, isso impacta também nos credenciamentos, ok? Daqui a pouquinho eu vou dizer mais detalhes, tá? Outro ponto, corredores, né? Tem que ter o espaçamento do corredor, 1,5 metro ali até 11 metros. Acima disso, se o corredor for maior que 11 metros, ele tem que ter 2 metros, tá? Ok? Postos de coleta, né? Pela RDC 50, diz que temos que ter 3,5 metros quadrados ali por área, tá? Consultórios de ginecologia, e uroginecológico. Esses consultórios tem que ter a metragem mínima mais um banheiro. Geralmente, esses consultórios temos que ter aí 12 metros quadrados de área, tá? E falando de banheiro, gente, a gente tem uma resolução também só para banheiros dentro da área da saúde, que não é da RDC 50, mas a Anvisa utiliza essa resolução também, tá? Mas não vou entrar em banheiros aqui, tá? Mas essa parte de gineco, uroginecológico, tem que ter o banheiro dentro, ok? Outro ponto, as portas, né? Definindo os tamanhos mínimos das portas, tá? Centro cirúrgico, né? Abalonamento. Se a gente for entrar na parte dos quimioterápicos, né? O ar-condicionado específicos, os fechamentos de porta. Então, a gente vê que a gente tem bastante detalhes, né? Se a gente for falar de radiologia, aí a gente também vai entrar na parte nuclear, né? Que são as baritas, são as portas chumbadas, as paredes baritadas. Tem um tamanho lá, se eu não me engano, é 1 centímetro, 1 milímetro, 1 centímetro, agora eu não me lembro, tá? Mas tudo isso, gente, tem na resolução. Você não precisa saber decorado, mas tem na resolução. Algumas coisas é meio de praxe que tem que ter. Por exemplo, os consultórios médicos, né? Se você for realizar um credenciamento, você vai visitar o teu cliente e tu repara que o consultório dele é uma metragem muito pequena, a gente pode ter problema com o credenciamento. Por quê? Para você que já está matriculado aí no curso de credenciamento, se você não está e tem interesse, ainda tem vagas. Mas por quê? O enfermeiro auditor vai visitar essa instituição, né? Por isso que esse tema eu dava para os meus alunos em pós-graduação, para enfermeiros auditores. Tá? Então, o enfermeiro auditor vai visitar essa instituição e a partir do momento que ele vai visitar essa instituição, se ele vê irregularidades, ele pode negar um credenciamento, independente de ter sido liberado. Por quê? Né? No Brasil, né, a gente gosta do jeitinho brasileiro, né? Às vezes, vai lá, faz as normativas, tem a liberação e depois que libera, as pessoas mexem
né? E a Anvisa não vai estar lá o tempo todo fiscalizando, a não ser com denúncias e as visitas regulares. Mas vai que mexeu e a Anvisa não viu, né? Então, quando for liberar o convênio, se tiver alguma irregularidade, o enfermeiro auditor, ele pode barrar sim um credenciamento, porque não está de acordo com as normativas da RDC 50, ok? Corredor também, porque pode implicar com a vida do paciente, né? Então, não está assegurando, né, a qualidade ali dos atendimentos, tá? Outra coisa muito polêmica na questão da RDC 50 é a ventilação, né? Muita gente acha que ar-condicionado é ventilação e não é, tá? O ar-condicionado é refrigeração. Gente, eu brinco, eu falo com vocês, é toda hora a gente querendo que eu faça credenciamento. É sério, eu tô aqui dando aula pra vocês. Tem um médico psiquiatra entrando em contato comigo, lá do Nordeste, querendo que eu faça credenciamento pra ele. Eu falo, vocês não acreditam, é o tempo inteiro. Daqui a pouco eu respondo a ele aí, tá? Então, o ar-condicionado, ele é refrigeração, não é troca de ventilação. Então, tem que ter essa troca de ventilação nos ambientes. Qual é a forma? Janela. Se não tem janela, então a gente vai fazer uma ventilação forçada. Como que é essa ventilação forçada? Com exaustores, tá? Então, tem que ter. Então, por exemplo, quando eu entro numa instituição, eu já tenho um olhar bem clínico, né? Vou visitar para credenciamento e tal. Já bato meu olho, né? Então, eu já entrei em muitas instituições que não tem essa ventilação. Aí fala, mas tem ar-condicionado. Mas o ar-condicionado não é ventilação, é refrigeração. Então, tá errado também, tá? Então, tem que seguir as normativas. Então, tem que ter a ventilação, né? A troca ali, né? Do ar, né? Do ambiente, certo? E tem que seguir a risca. Agora, existe a RDC 50, as normativas. Agora, pela minha experiência, por tudo que eu já vi, por tudo que eu vejo acontecer, tá? As Anvisas regionais, elas podem, não é que criar regras, mas elas podem interpretar de uma forma um pouco diferente, tá? Então, ela pode ter uma interpretação ali um pouco diferente da coisa, né? Então, bom, assim, depois a Anvisa veio e vai falar, ela está falando besteira? Ela está falando que a gente muda as regras? Né? Mas eu já vi muita coisa que não tá no papel, mas a regulação regional vai exigir de uma forma diferente, tá? E, gente, eu vou falar uma coisa, aqui falando para prestadores de saúde, não vale a pena você se estressar com o pessoal da Anvisa. Você tem que ver as orientações e seguir as orientações, né, para poder sair sua licença. E quando um auditor do convênio for te visitar, você, né, saber explicar tais determinações, tá? Agora eu posso dizer uma coisa para vocês, a RDC 50 às vezes é um tema chato, poucas pessoas têm domínio sobre isso, né? Eu tenho um bom domínio sobre isso, aprendi por conta das minhas consultorias e as auditorias. Então, eu comecei a ver a importância, né? Eu comecei a entender que é importante a RDC 50, então eu resolvi estudar a RDC 50 e resolvi passar para os meus alunos a RDC 50. Gente, eu começo as aulas aqui, os barulhos. Aqui em casa é um silêncio. Eu acho que eu vou mudar os horários da live. Tá mais tarde. Eu acho que esse horário é bem o horário que o pessoal tá entrando e saindo de casa e fica os barulhos, tá? Mas então, voltando aqui. Então, eu comecei a ver a importância e a carência de profissionais para entender. Então, às vezes, um auditor vai visitar uma instituição, nega um credenciamento e a instituição nem sabe por quê, tá? Então, se você é faturista de uma instituição, eu vou deixar a RDC 50 aqui, já coloquei no link, tá? Estude ela, entenda. Gente, o conhecimento é uma coisa que ninguém nos tira. E quanto mais a gente souber, a gente se destaca dos outros e a gente pode ter algumas promoções, alguns diferenciais, né? Por exemplo, eu sou uma auditora que entende de RDC 50, então eu tenho um diferencial.
se algum convênio negar um credenciamento por tal situação, eu já estou um passo à frente, porque eu já sei proteger aquela instituição, tá? Agora, o que impacto a gente pode ter na questão de faturamento envolvendo o RDC 50? Como que uma questão estrutural, né, pode bater nessas cobranças? Vamos chegar aí. Áurea, no centro de saúde, não vou dizer o nome porque fica gravado para não expor, as cadeiras de atendimento da área odontológica, as cadeiras ficam uma do lado da outra. A médica de lá pediu até, pelo amor de Deus, para a gente ligar para reclamar. É uma coisa interessante. No outro dia eu estava conversando com uma amiga auditora minha e a gente estava conversando justamente sobre isso. A RDC 50, ela é praticada na rede privada, tá? Eu não posso dizer da rede pública porque eu não sou auditora da rede pública, né? Mas a gente não vê na rede pública isso, né? Tem que ter, né, o espaçamento mínimo, tem que, por exemplo, quando a gente vai falar sala de medicação, tem que ter as divisórias, tem que ter tudo certinho. E às vezes na rede pública a gente não vê, né, a rigor, né? Então, tá? Eu não vou falar porque às vezes eu posso estar falando besteira, né? De repente alguém fala, não, na rede pública a gente segue e tal, né? Igual na época da faculdade. Gente, eu adoro a rede pública, não estou falando mal da rede pública, eu defendo o SUS, tá? Eu sou auditora da saúde suplementar, mas eu gosto do SUS também, tá? Mas quando eu tava na faculdade, eu lembro que minha professora falou que todo mundo recebia uma visita do enfermeiro da família. Aí eu questionei pra ela, eu nunca recebi. Ela, claro que recebeu, todo mundo recebe. Aí o pessoal da turma me falou também que não, mas ela jurou de pé junto que no Brasil todo mundo recebe essa visita. Então, certas coisas na área da rede pública eu não posso opinar porque eu não sei, tá, Áurea? Mas a RDC 50, ela é seguida a rigor, né? Pelo menos na área privada. Então, a gente pode denunciar. Às vezes você, como paciente, se você vê alguma coisa em desacordo, né? Pois é, Diane, mas segundo minha professora, todos nós recebemos. Eu lembro que foi uma aula bem polêmica, né? Porque, gente, eu como aluna, eu pergunto, eu questiono. Eu sou aquela aluna que o professor mal terminou de falar, já tô com a mão levantada aqui. Já tô assim, ó, todo mundo querendo que o professor termine pra ir embora e eu tô com a minha dúvida. Eu sou esse tipo de aluna, né? E eu lembro que a professora falou isso e eu falei, não, mas eu nunca recebi visita. Ela, claro que sim, tem um médico e o enfermeiro da família. Inclusive, eles vão ver se seu cartão de vacina está ok. Eu falei, nunca. Mas, enfim, segundo a minha professora, todos recebem essa visita. Enfim, né? Tá? Então, você como paciente, você pode, às vezes, numa rede particular, você vê alguma discrepância, você pode ligar na Anvisa e denunciar. E eles vão lá fazer a fiscalização, tá? Para alguns alunos, eu já falei, não sei se vocês já escutaram isso, mas às vezes eu falo, né? Deixa eu ver aqui no grupo. Às vezes eu falo isso. Quando você vai em uma clínica que atende plano de saúde, ela é duplamente fiscalizada. Por quê? Ela não é só fiscalizada pelos auditores públicos, ela também é fiscalizada pelos auditores dos convênios, tá? Então, acaba que toda essa regulamentação da RDC 50, né, que é uma proteção para o paciente, também é fiscalizado pelo auditor do convênio. Né? Então, o que acontece? Às vezes o auditor público, ele só vai visitar ali a instituição uma vez ao ano ou quando tiver denúncias, né? E o auditor do convênio tá ali direto, visitas surpresas. Por quê? Porque a ANS, né, a nossa Agência Reguladora da Saúde Suplementar, ela tá diretamente ligada ao plano de saúde ali, né? Os seguros e os planos. E se tiver algum problema com aquele prestador, quem vai responder vai ser o plano, não vai ser o prestador, entende? Então, o plano ali, ele fiscaliza bem, tá? Então, a RDC 50, ela também pode impactar no faturamento. Como que ela pode impactar no faturamento? Às vezes, o faturamento está realizando algum procedimento
que não é cabível naquela instituição. Por exemplo, às vezes você está cobrando uma taxa de sala de centro cirúrgico numa instituição que não tem centro cirúrgico. Ou o centro cirúrgico está irregular. Então, vamos supor, se tem uma visita do auditor presencial, ele pode olhar e falar, não, pera, tá errado. E ele pode sim glosar devido a isso, pelas irregularidades. Olha que coisa, entendeu? Aí só sabendo, se por exemplo, eu tô numa instituição, tô cobrando um porte de sala, porte 2, e a instituição não é cabível até um centro cirúrgico, vai ter que ser pago qual porte pela cirurgia? O porte 0, lembram? Lembram das 4 sessões cirúrgicas que eu ensino para vocês na aula de taxa de centro cirúrgico, tá? Então, aí entra em uma exceção, que é o porte 0. O que é o porte 0 no centro cirúrgico? Quando é realizado um procedimento cirúrgico fora do centro cirúrgico. Então, se você está num local que tem um centro cirúrgico que não é regulamentado, que não está de acordo, teoricamente aquilo não é um centro cirúrgico. Então, o convênio ele pode sim rebaixar a taxa e pagar como porte 0. Olha só que situação, tá? Então, é interessante que tudo esteja andando redondinho, tá? É o que eu falo, parece a frase mais clichê, né? Quando a gente faz o certo, não tem como dar errado. Então, por isso que eu falo, o faturista que às vezes entende um pouco, já tá mais à frente que muito faturista. E pode falar, opa, peraí, tem algo errado aqui. A gente tá em risco. A instituição, se tá com esse problema, a gente a qualquer momento pode sofrer uma glosa de surpresa. Aí pensa, esse faturista chega pro coordenador, avisa para esse coordenador. O coordenador vai ter outros olhos para esse faturista. Quando tiver uma promoção naquela instituição, né? Quem será que vai ser promovido? Aquele faturista que está à frente, tá? Então, gente, é interessante que você entenda. Você não precisa ser um arquiteto, um engenheiro para entender tudo, mas para o credenciamento, principalmente, gente, isso vai impactar bastante. Essa questão da RDC 50, né? Então, quando você for receber a visita do auditor, já antecipa e vê se está tudo de acordo, tá? Agora, outra coisa, tem instituições, né, que tem a licença que é pelo RLE, que é uma liberação mais rápida, que não passa pela vistoria direto da Anvisa. São clínicas com portes de riscos menores, né, esse risco 1, 0, 1, né? Então, essas clínicas, elas já têm a liberação automática, mas isso não quer dizer, gente, que ela não precisa seguir a RDC 50, tá? Por exemplo, ela não vai ter a visita e resolve fazer um consultório de 5 metros quadrados. Tá errado. Um auditor, quando for visitar a instituição para credenciar um convênio e ver que tá errado, não segue a normativa da RDC 50, ele pode sim negar um credenciamento, tá? Então, não é porque você não vai ter a vistoria direta da Anvisa, não quer dizer que você não precisa seguir a RDC 50. Você sempre tem que seguir a RDC 50, tá? Não quer dizer porque vai ser liberado automático que vai ser bagunçado, tá? Algumas instituições é dispensado a planta baixa, né? Então, na planta baixa, que é feito, né? Que a planta como é que eu vou explicar? A planta baixa é como se fosse o desenho da instituição, que é feito por um engenheiro ou por um arquiteto, que tem que entender da RDC 50. E eu vou falar outra coisa, poucos engenheiros e poucos arquitetos entendem, né? Inclusive, é uma planta mais cara do que outras, tá? Porque é um conhecimento muito específico, né? Então, quando tem a visita direta, vai ter que ter essa planta baixa, tudo direitinho, né? Que aí a Anvisa vai aprovar a planta e depois vai fiscalizar se a planta está de ok com a realidade, tá? Agora, não é porque não vai ter a visita que a gente vai lá e vai fazer as coisas tudo bagunçado, né? Então, a instituição tem que seguir, tá? RDC 50. O faturamento tem que tomar certos cuidados, tá? Então, se você é faturista, tá trabalhando num lugar e tá vendo que tem algumas coisas estranhas,
né? Vamos supor ali que a nossa colega mais acima falou, né, daquela sala. Vamos supor que se fosse numa área particular. Tá vendo que tá acontecendo umas coisas mais estranhas? Isso é passível de glosa no futuro. E também passível de descredenciamentos, tá? Então, tem que tomar esses cuidados. Por exemplo, fisioterapia, né? A gente tem um bom público de fisioterapeutas aqui também, né? Por exemplo, tem a fisioterapia uroginecológica, né? A fisiouroginecológica tem que ter um banheiro lá, né? Então, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ter um banheiro quando vai fazer a fisiouroginecológica. Isso está onde? Está na RDC 50, tá? E, gente, a RDC 50, todas as especialidades tem lá. Por exemplo, vai falar de cardiologia, né? Quando a gente entra num risco mais alto, tem que ter o carrinho de parada, né? Então, vai entrando toda nessas esferas, né? Ah, tem um posto de coleta, como que funciona esse posto de coleta? Tem que ter a bancada, como que funciona a bancada? Nos consultórios tem que ter as pias, né? Isso tudo está lá na RDC 50. Agora, exemplo, eu já vi Anvisas liberar pias cerâmica, né? Aquela cerâmica, né? Normal. E eu já vi a Anvisa liberar pia de plástico. E eu já vi a Anvisa falar que não pode a pia de plástico. Então, esses detalhezinhos, o auditor do convênio geralmente não vai se atentar muito. Ah, porque a pia de plástico, pia de metal, inox, tarará. Não, o auditor do convênio, ele vai ficar mais ali no espaçamento da situação, né? Ventilação e tal, ele vai se atentar mais a isso. Agora, por exemplo, eu tenho uma cliente de credenciamento, né? Gosto demais dela. Ela não é aqui de Brasília, ela é de Formosa. E lá aconteceu uma coisa bem particular, né? A Anvisa de lá pediu, né? A clínica dela é uma clínica pequena. Não vou falar a especialidade para ficar muito, que é uma cidade pequena, vocês vão saber o que é. Mas a Anvisa pediu banheiro para funcionários com chuveiro, tá? Isso não é comum. Então, ela teve que fazer toda uma reforma interna lá para poder a liberação, tá? Então, pode acontecer algumas regionais pedir uma coisa ou outra, tá? Mas, gente, esse foi o nosso tema de hoje, né? Esse foi o nosso tema de hoje que vocês escolheram, tá? É um tema bem diferente, como eu falei pra vocês. Esse tema, geralmente, eu não dou nos meus cursos de faturamento, nunca dei aqui no Instagram e nunca dei no YouTube, né? Esse tema, geralmente, né, eu dou nas minhas turmas de pós-graduação para enfermeiros auditores. Por quê? Quando eu vou preparar meu enfermeiro, o auditor também tem que preparar ele para uma possível auditoria de plano de saúde, né? Apesar do meu foco ser prestador, né? Eu trabalho há anos com prestador, mas quando eu tô ensinando, né? Eu não sei onde vocês vão cair. Vocês podem tanto cair como prestadores, como vocês podem trabalhar para planos de saúde, tá? Então, eu preparo vocês para um todo, ok? Então, esse tema é um tema mais avançadinho. É um tema bem cri-cri, tá? Que tira o sono de muita gente, vocês podem ter certeza, tá? Então, se você quer se aprofundar mais, né? Se você quer ser um faturista com um nível um pouquinho mais, né? Você não vai usar isso todo dia, mas entender um pouco, saber conversar do que é interessante, né? Já pensou, você tá numa reunião, alguém fala, nossa, tem que ver não sei o que DC50, e você fala, ah, eu sei o que é. Ou a pessoa tá com uma dúvida X e você fala, eu sei disso. É interessante, porque querendo ou não, está na nossa área, né? Querendo ou não, está dentro da nossa área de saúde, né? É interligado com a Anvisa, né? Então é diferente, né, Dani? Vocês marcaram lá e acho que nem sabia, eu comecei a rir, que a gente botou 2 temas, né? E muita gente começou a marcar RDC 50, RDC 50. Eu falei, gente, esse povo nem sabe o que acho que eles nem sabem que estão marcando. Aí eu vi um perfil interessantíssimo de vocês. Vocês gostam de coisas novas e eu fiquei feliz com isso. Vocês são curiosos, vocês têm interesse em saber coisas diferentes e isso é bacana. E eu tô aqui para isso, né? Se eu sou professora de vocês, né? Porque a maioria que tá aqui já é meu ex-aluno. Se não é,
Vai ser, tá? Então, se eu sou professora de vocês e vocês têm essa curiosidade, eu tenho que ajudar vocês, né? Porque como é que você vai ter curiosidade de coisa que você não sabe, né? Então, às vezes é interessante a gente jogar uns temas em novo, né? Cutucar ali umas coisas diferentes. Por exemplo, vocês escolheram RDC 50, eu pensei, poxa, podia ter uma aula de CNES também, né? Então, existem outros temas, né, que estão, como é que é? Na órbita, orbitando o faturamento, que não é diretamente do faturamento, mas você como um profissional completo é interessante saber, porque lembra que eu sempre falo para vocês, vocês são profissionais, né? E como profissionais a gente tem que se comportar como, né? Então a gente tem que ser como esses profissionais e sempre estar à frente, tá? Gente, então é isso aí. Eu postei o link no grupo. Eu vou postar o link do grupo nos stories, porque tem gente que ainda não está, tá? É isso aí, gente. Boa quarta-feira pra vocês. Foi maravilhoso estar aqui. Toda quarta-feira a gente sempre juntinho, né? Aprendendo algo novo, fazendo revisão e sempre, gente. Toda quarta-feira eu entrego conteúdo de verdade, né? Porque por exemplo, tem pessoas às vezes que eu sigo e fala, é o print que vai dar aula e não dá conteúdo. Não, eu sempre dou conteúdo de verdade pra vocês, sempre entrego tudo que vocês precisam, né? O print tem que sair bonita, tá? Se eu sair torta, vocês não postam. Deixa eu tirar um print também. Peraí. Ó, ficou silêncio aqui, né? Então, gente, até quarta-feira que vem. Eu não sei quando é que é o carnaval, mas eu acho que quarta-feira que vem ainda não é o carnaval, tá bom? Então, bons estudos, tá? E até mais. Tchauzinho. Boa noite, boa noite. Tchau.